Olá a todos, meu nome é Mariana Albuquerque, eu sou pesquisadora do projeto Capisprint, Política Externa, Regionalismo e Cooperação Internacional, e hoje temos o prazer de receber para uma entrevista a professora Madalena Rezende. A professora Madalena é professora do Departamento de Estudos Políticos da Universidade Nova de Lisboa, mais especificamente do Instituto Português de Relações Internacionais. Entre os principais temas de pesquisa da professora Madalena estão a integração europeia, a Europa Central e a Europa Oriental, os partidos políticos e o nacionalismo europeu. Então, queria, em primeiro lugar, em nome dos coordenadores e da equipe do projeto, agradecer a professora Madalena por estar aqui com a gente hoje. E hoje a nossa conversa vai passar principalmente por temas relativos à resposta dos países europeus ao atual contexto da pandemia e também o papel da União Europeia enquanto organização em promover alguma espécie de solução coordenada. Então, queria agradecer a professora Madalena por estar aqui. É um enorme prazer que a gente possa fazer essa ponte entre os países lusófonos em um contexto de tanta incerteza. O prazer é meu. Professora, a primeira pergunta. Em relação à estrutura e aos órgãos da União Europeia, quais são os principais mecanismos que a organização utilizou e que pode utilizar para atuar em crises globais como a atual? Enfim, a União Europeia está neste momento a tentar pôr em pé um mecanismo de resposta económica à crise económica que está a surgir na sequência da pandemia. E este é um programa chamado Programa de Recuperação, Next Generation EU, e é de facto um plano sem precedentes, no sentido em que irá no seu conjunto e em conjunto com o Orçamento da União, que está a ser negociado e é há 7 anos, provavelmente chegará a 1,1 trilhão de euros para todos os países. E na procura deste pacote de medidas financeiras para a recuperação europeia estão incluídas todas as instituições da União Europeia, nomeadamente a Comissão Europeia tem tido um papel muito importante no planeamento e nas propostas que estiveram por detrás deste plano de recuperação. Portanto, é um dos principais, uma das principais instituições que está envolvida. Também se pensa que será a Comissão Europeia, que é então o órgão supranacional da União Europeia, que será a Comissão Europeia que vai ser responsável por emitir dívida em nome do conjunto de países da União Europeia. Portanto, aqui também, mais uma vez, com um papel muito importante. O Parlamento Europeu, obviamente, que estará envolvido também como, coautor deste plano, uma vez que fará parte do Orçamento da União e o Parlamento tem um papel importante na negociação dos orçamentos da União, mas obviamente que, como em tudo na União Europeia, a principal força política que está, em funcionamento é a negociação intergovernamental entre os principais Estados da União Europeia, e aqui, obviamente, é importante salientar o papel da Alemanha, obviamente, como maior país, e neste caso como país que apoia e propõe também, é coautor deste plano de recuperação, e em conjunto com a França, e que faz face, a dois grupos de países. Por um lado temos os países do Sul e os países que querem mais fundos e mais coesão, como se diz em linguagem europeísta, e os países chamados os países frugais, que são os países que querem que haja, mais restrições
no lançamento deste plano. É muito bom ouvir a sua resposta sobre a União Europeia, porque a minha sensação é de que aqui na América do Sul a gente está passando por um contexto oposto ao que vocês estão vivendo na Europa em relação à capacidade de coordenação dessas organizações regionais. Enquanto a União Europeia está tomando a frente do processo para promover uma resposta continental, né? Aqui na América, a gente tem visto respostas nacionais, muitas vezes contraditórias, o que só serve por aprofundar as assimetrias entre países grandes e países pequenos, né? Então, é pensando nesse ponto da assimetria que eu vou fazer a segunda pergunta para você, também pensando a Europa enquanto um continente muito plural, há várias Europas dentro da Europa, né? Então, a pandemia do Covid-19, ela tem apresentado efeitos variados, a depender das particularidades dos estados. Pensando nas assimetrias dos países europeus, quais estão sendo os maiores entraves e quais são aqueles estados que vêm respondendo com mais efetividade? Bom, é verdade que entre todos os estados europeus, aquele que se tem, digamos, destacado mais em vários pontos é de facto a Alemanha. Por um lado, em termos sanitários, a Alemanha conseguiu conter em larga medida e relativamente cedo a pandemia, portanto o número total de contaminados é relativamente baixo, se compararmos com França, Itália, Grã-Bretanha e outros grandes países. Por outro, aparentemente também o sistema de saúde foi muito eficaz para manter o número de mortos bastante baixo. Portanto, um sistema de saúde bem equipado e de facto com uma capacidade de resposta acima do que é a média nos outros países europeus, nomeadamente França, Itália, Grã-Bretanha. Portanto, em terceiro lugar, de facto, a Alemanha, por causa das suas boas, digamos, finanças, tem uma margem de manobra muito elevada para lançar programas de recuperação. Ainda hoje foi aprovado na Comissão Europeia o programa alemão de recuperação nacional. Portanto, talvez em termos do país que está mais bem preparado e melhor que respondeu à pandemia, temos de facto o caso alemão e agora que aparentemente se quer constituir como líder europeu na resposta europeia que tem como grande objetivo de facto manter este mercado único como um mercado que funciona neste contexto de crise. Depois tivemos, de facto, como dos países mais afetados, logo a priori, obviamente todos falámos muito de Itália, foi um país que teve um número de contaminação, especialmente no norte de Itália, muito elevado, muito cedo e que provocou uma crise de saúde pública considerável com de facto, os hospitais não sendo capazes de responder a esta crise e provocando um número de mortos muito elevado. Em conjunto com a Itália e a França, também relativamente muito afetado e também mostrando algumas fragilidades do seu sistema. E depois, economicamente, temos países do sul da Europa, como Portugal, países mais pequenos como Portugal, como a Grécia, que apesar de, em termos da pandemia, não terem sido extremamente afetados pelo vírus, em termos económicos, diz ontem já os números revistos da Comissão, que estes países, em conjunto com a Itália e a França, vão ser os mais afetados em termos da crise económica e espera-se que haja um declínio do PIB per capita de cerca de 10%, 10% a 14% nestes países. Portanto, depois temos países do leste europeu,
que fecharam muito cedo as suas fronteiras e mantiveram, digamos, de forma muito dura esta proibição de viagens, e de facto também conseguiram dessa forma, e também por serem menos ligados à economia mundial aparentemente, conseguiram dessa forma manter a questão da pandemia bastante controlada, e não foram, digamos, afetados de forma tão grave. Depois, os dois casos mais, digamos, mais sérios, não tanto por falta de preparação dos seus sistemas de saúde, mas por uma estratégia que aparentemente falhou. Tanto a Suécia até hoje, que nunca impôs nenhum lockdown e resolveu manter a sua economia aberta, isso resultou num número de casos muito elevado de casos de Covid, e a Grã-Bretanha, que apesar de ter revertido essa política, também manteve a economia aberta até bastante tarde, e só num momento de grande alta infecciosa é que conseguiu finalmente reverter a sua política. Aqui no Brasil, a imagem que chegou para a gente, principalmente, foi a imagem da Itália, né, como o grande país infectado, e também por ter sido o país que exportou, digamos, o primeiro caso para o Brasil, né, um brasileiro que tinha viajado para a Itália. Mas também o caso do Reino Unido chamou bastante atenção por conta do Boris Johnson ter sido infectado e ter ido a público assumir que a sua estratégia inicial havia falhado. Então, a próxima pergunta que eu queria fazer para você é pensando um pouco esse contexto do atual papel do Reino Unido na União Europeia. Porque desde o início da integração europeia, a formação das comunidades e depois da própria União Europeia passou por diversos avanços, alguns períodos de maior retrocesso e períodos de grandes ampliações, né, com a entrada de novos países. Como você avalia que o atual contexto do Brexit e de avanço de partidos de extrema-direita, que são muitas vezes contrários a essa integração regional, podem impactar nessa capacidade de resposta da União Europeia de forma mais coordenada? Bom, eu penso que esta questão do Brexit, enfim, é uma crise que teve um impacto muito negativo, tanto em termos da falta que a Grã-Bretanha poderá fazer na União Europeia, mas também em termos simbólicos, no sentido em que pela primeira vez há um país que decide abandonar este projeto de integração regional. Portanto, foi de facto uma crise muito importante, e especialmente para um país como Portugal, que tinha na Grã-Bretanha um importante e velho aliado na Europa, terá e tem repercussões negativas. Mas eu penso que, felizmente, vamos ver se isto é verdade, se esta resposta europeia em termos do plano de recuperação, do Fundo de Recuperação Next Generation EU, for aprovado e tiver um impacto relativamente, digamos, positivo na integração europeia, pode ser que esta crise da pandemia seja uma espécie de viragem na história recente da União Europeia, que tinha sido, desde o início dos anos 2000, muito marcada por crises e por incapacidade de fazer face a desafios que eram, digamos, desafios europeus, fosse o Brexit, fosse a crise dos refugiados, fosse a crise da dívida soberana. Em todos estes casos houve, de facto, uma certa nacionalização das políticas dos Estados-membros, e nomeadamente também, em larga medida, a Alemanha mostrou-se aparentemente menos disponível para ter um papel de liderança nestas crises. Se for de facto o caso de que a Alemanha, que começou a presidência
a semana passada, há uma semana, do Conselho da União Europeia. Se for o caso que consiga levar a bom porto estas negociações, pode ser uma reviravolta, digamos assim, positiva nesta cadeia de crises que tem levado, enfim, a União a estar em baixa, digamos assim, já desde há mais de 10 anos. Pois é, e a gente percebe bastante esse movimento de como muitas vezes esses partidos com essas ideologias mais nacionalistas acabam sendo um obstáculo grande para a integração regional, e a gente tem um paralelo forte aqui na América, né? Com esse esvaziamento das organizações que poderiam estar funcionando. Mas que bom que na Europa a Alemanha tem tomado a frente desse processo como forma também de conter um pouco essa lacuna que o Reino Unido poderia deixar. Isso tem relação com a quarta pergunta, que eu acho que você já adiantou um pouco o seu argumento principal, que é pensar se essa atual pandemia ela funcionaria como um ponto de inflexão importante na capacidade da União Europeia sensibilizar os seus Estados-membros a propor políticas comuns para enfrentar crises como essa no futuro. Sim, hoje a chanceler Angela Merkel, a chanceler alemã, esteve há pouco tempo a fazer um discurso no Parlamento Europeu, exatamente sobre a presidência da Alemanha do Conselho da União Europeia, e ela aponta para uma tendência que nós esperamos que seja real. E a frase que ela usou é que, digamos, a era dos populismos que se baseiam na falta em políticas e em análises que não são baseadas em factos, está a chegar ao fim. E no fundo, e que a pandemia veio, digamos, pôr a nu este género de políticos, ou seja, que a população se tornou mais sensível, digamos, aos políticos que têm grandes discursos de defesa da nação, mas depois, quando estão a governar, não são capazes de demonstrar essa intenção de proteção da nação com políticas de facto. E eu penso que de facto há qualquer coisa na Europa, não sei se no mundo ocidental em geral, mas pelo menos na Europa há uma certa tendência de inflexão do apoio e da percepção, pelo menos dos destinos destes partidos, no sentido em que em várias eleições que tiveram lugar agora durante a pandemia, a oposição aos partidos nacionalistas por parte de partidos pró-europeus está a ganhar força. Um exemplo é, por exemplo, as eleições presidenciais na Polónia, em que o Partido Nacionalista, o candidato do Partido Nacionalista está a ter vai ser este domingo um grande duelo entre as forças pró-europeias e o Partido Nacionalista que está no poder. Vimos também Boris Johnson a ter que infletir a sua política. Também, enfim, nos Estados Unidos, o presidente Trump parece estar em situação problemática para se ver reeleito, e há de facto digamos, uma tendência de uma certa raiva que não sabemos bem de onde vem, mas que desta vez não é direcionada tanto aos partidos centristas, mas mais àqueles que tendencialmente tiveram que pôr à prova as suas capacidades de resolução da crise. Bom, infelizmente estamos num momento de muita incerteza, mas espero que em breve o mundo passe por isso, que as organizações internacionais tenham um papel importante nessa reconstrução da ordem, porque precisaremos de instrumentos de contato e de apoio entre os estados
para solucionar crises futuras. Se a professora não se incomodar, eu queria fazer uma última pergunta que pode ser mais baseada na sua percepção, mas pensando um pouco nesse contexto de incertezas que estamos passando aqui na América do Sul também, agora com a América se tornando o principal epicentro do coronavírus, com as crises e as curvas ainda em ascensão e sem sinal de recuperação, eu queria perguntar qual a sua visão enquanto cidadã europeia e estudiosa do tema dos possíveis relacionamentos entre a América do Sul e a Europa. Se está havendo alguma crítica mais direta, por exemplo, ao acordo da União Europeia com o Mercosul, ou algo mais direcionado a algum país americano também, que esteja sofrendo muitas críticas por aí. Bom, nós sabemos que o acordo União Europeia-Mercosul demorou, enfim, várias décadas a ser negociado e ainda há menos de um ano tem havido algumas, digamos, démarches por parte de alguns líderes europeus, nomeadamente do presidente Macron, acerca, enfim, da bondade de ratificar este acordo, tendo em conta, enfim, a natureza de alguns regimes políticos na América do Sul e enfim, eu não sei fazer, não consigo fazer previsões e vai ser difícil perceber até que ponto é que estas críticas se traduzirão em atos concretos, não é? Mas esta capacidade, enfim, será crítico, ou seja, será importante, penso eu, para exatamente também ultrapassar este período de crise interna que a União Europeia tem vindo a passar nesta última década, realmente se conseguirmos levar para a frente, num contexto em que sabemos que os acordos comerciais internacionais estão a sofrer sob a pressão do nacionalismo económico em várias regiões do mundo, e nomeadamente mais premente nos Estados Unidos, será importante que a União Europeia consiga levar a cabo este género de acordos para demonstrar que continua a ser um ator importante a nível internacional na manutenção do comércio livre, que é, obviamente, como sabemos, uma das bases fundamentais da ordem liberal internacional. Bom, professora, queria agradecer pelas suas respostas. Foi muito informativo. Infelizmente, a gente aqui no Brasil, às vezes, acaba se informando sobre a situação da Europa mais pela mídia e pela imprensa do que pelos pesquisadores. Então, foi ótimo ter uma visão de uma especialista, de uma pesquisadora do tema, para complementar as informações que a gente recebe. Então, novamente, em nome da equipe do projeto, em nome da professora Letícia Pinheiro, queria agradecer por você ter aceitado o convite de conversar comigo hoje e também por toda a sua disponibilidade. Espero que em breve a gente possa ter mais atividades de parceria entre a UERJ e a Universidade Nova de Lisboa. Foi um enorme prazer. Muito obrigada, o prazer foi meu e também desejo as melhores felicidades para o vosso projeto.